Irmãos, há muitos anos que eu faço isso que vou fazer agora. Abro a palavra e reparto com a igreja. Há muitos anos. Mas somente há pouco tempo eu comecei a me preocupar com uma coisa. E eu vou falar isso a fim de dividir um pouco essa sensação com as pessoas que cantam na igreja. Eu passei a maior parte da minha vida, um grande período da minha vida trabalhando com música. Eu quero também partilhar com vocês um pouco desse sentimento, com os anciãos da igreja, com todas as pessoas que tomam parte aqui à frente. Eu preciso falar isso para vocês. Tem uma coisa que tem me incomodado muito. Desde a hora que eu cheguei aqui, que eu fico dizendo para Deus assim: Senhor, abate a imagem humana, reduz ao pó, não deixa ficar nada. Se eu terminar esse culto hoje, ficar todo mundo com raiva de mim, não tem problema, Senhor. Se ficar todo mundo chateado, não tem problema. Mas eu não quero ser o politicamente correto. Eu não quero ganhar a atenção da igreja, nem os aplausos, nem o elogio. Me ajuda, porque o meu natural é esse. É assim que nós somos naturalmente. Mas eu ouvi recentemente uma mensagem do pastor Manolo, que é o pastor da igreja em Dallas, nos Estados Unidos. E ele falou uma coisa, ele usou uma expressão, o sermão inteiro foi maravilhoso, mas ele usou uma expressão que muito me tocou. Ele disse assim: quando nós vamos à igreja, queridos, participar lá na frente, a plateia é Deus. Olha que coisa incrível. Isso me ensinou tanto, mas isso me falou tão alto ao coração, que eu comecei a orar a Deus constantemente, para que a imagem humana diminua e o nome do Senhor e a sua glória sejam exaltados. Então eu peço que você ore por mim enquanto eu falo, para que Deus me faça entender aquilo que Ele já nos deixou tão claro em sua palavra: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se tem alguém esperando glória, receba a glória que Deus dá. Se tem alguém esperando ser valorizado, espere a valorização que Deus te dá. Mas, meu querido, quando você se preparar para pregar na igreja, para fazer uma pequena participação, para cantar, seja o que for, passe por um processo de preparação, ajoelhe-se na presença do Senhor com medo de não se exaltar, para que Deus te exalte, para que Ele olhe para ti e te engrandeça, mas em seu coração, porque diante dos homens, aquele que merece todo louvor, adoração e ação de graça é o Senhor dos Exércitos. Então que Deus tenha muita, muita, muita misericórdia de mim, porque eu sou pequeno, falho e tendencioso, e que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que tomam parte aqui na frente, para que também tenham o mesmo Espírito, esse Espírito que o Senhor nos concede. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Amém. Muito bem, queridos. Vocês ouviram as músicas que falavam do poder do amor. Vocês ouviram na música que acabou de ser cantada pela nossa irmã, um coração se abrindo diante de Deus e dizendo: eu estou cansado, Senhor, cansado. Eu vivi um momento da minha vida muito difícil, e eu não vou mais falar os detalhes tudo que vivi, porque está sendo até difícil para minha família. Meu filho essa semana disse: pai, está tão difícil quando você vai pregar, porque você relembra coisas que são tão doloridas. A minha esposa também disse hoje para mim: olha, não me faz chorar como no sábado passado. Sábado passado eu estava pregando no Cevisa, e eu contei um pouco do meu testemunho, mas é muito doloroso mesmo. Até eu sofro muito, todas as vezes que abro minha boca para falar. Mas eu vou, de maneira muito resumida, dizer para vocês o seguinte: no período de um mês, minha mãe dormiu no Senhor com câncer de uma forma muito complicada. Depois eu contraí a Covid, fui internado, passei 9 dias e fiquei numa situação bem difícil. Achava que ia morrer. Depois que voltei para casa, alguns dias depois, o meu filho mais novo contraiu também a Covid, e ele não resistiu, dormiu no Senhor.
E depois de um certo tempo, meu filho mais velho contraiu o Covid também, ficou grave também, foi internado e foi entubado e passou um mês no hospital. Foi sofrimento demais nesses últimos meses. O ano de 2021 para mim, para minha vida em particular, para minha família, foi severo. Foi um ano severo, e eu acredito que há muitas pessoas aqui que passaram por um ano severo de 2021. Severo, perdi amigos, pastores amigos, homens de Deus que dormiram no Senhor por conta desta coisa que está acontecendo ao redor do mundo. Algumas pessoas se perguntam às vezes assim, por que é que o povo de Deus também está sendo abatido por isso aí? Por que é que o povo de Deus não está sendo protegido? Vocês lembram quando Israel foi levado cativo para a Babilônia? Foi todo mundo, Daniel foi junto, seus amigos foram juntos, estavam ali todos sofrendo a punição que estava caindo sobre um povo, sobre uma geração de pessoas. E às vezes o povo de Deus, quando faz parte dessa geração, também é acometido por esse sofrimento, E eu faço um pequeno adendo aqui. Eu estava lendo o capítulo 7 de Eventos Finais, Ellen White falando muito a respeito da necessidade de sairmos das grandes cidades. E há uma discussão muito forte ao redor disso. A hora de sair é quando o decreto dominical vier. Isso já é o fim, irmãos. O conselho que Ellen White dá no Eventos Finais, no capítulo 7, você pode ler depois, é que hoje é o tempo de sairmos das grandes cidades, não é para fugir do decreto, mas é para ter uma vida mais simples, uma vida mais próxima à natureza, onde a gente possa contemplar melhor as obras de Deus. É somente nessa intenção, é se afastar da maldade da cidade grande, dos pecados da cidade grande, da influência da cidade grande e principalmente dos juízos que começarão a cair sobre a cidade grande. Então, em outras palavras, nós estamos hoje vivendo parte disso. Terríveis coisas estão acontecendo ao redor do planeta e muitas vezes o povo de Deus, assim como no passado foi levado cativo, todos justos e perdidos estavam juntos ali, da mesma forma, nos dias de hoje, enquanto nós estivermos misturados com este mundo, seremos também participantes daquilo que está acontecendo. Então é por isso que a gente precisa começar a levar em conta algumas questões que para você ainda pode ser um tabu, mas você precisa começar a orar a Deus a esse respeito, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual o projeto do Senhor para a minha vida? Nós estamos vivendo num momento tão solene, tão decisivo, que decisões extremas e muito importantes precisam ser tomadas agora. Essas decisões vão afetar tudo ao nosso redor, aonde nós estudamos, trabalhamos, o que fazemos, nossas relações familiares. Vamos supor que hoje você tenha compreendido que nós estamos vivendo exatamente nos últimos dias da história humana, e você diga no seu coração: eu não vou fazer mais nada na minha vida a não ser um missionário. Tudo ao seu redor vai ter que mudar, tua logística, teu trabalho, teu tempo, você vai ter que adaptar tudo para entregar a tua vida completamente ao Senhor. E eu vim aqui para dizer uma coisa para você: nós estamos vivendo num tempo em que grandes decisões precisam ser tomadas, para que ao entrarmos na igreja, se entrarmos na igreja, seja por uma razão nobre, o nosso coração esteja cheio de amor. Um certo jovem, depois de ver o pastor pregar, ao final do culto disse: pastor, eu entendi muito bem a sua mensagem. Jesus precisa ser o primeiro na minha vida. Jesus tem que ser o primeiro na minha vida. O Senhor falou da importância de Jesus, e eu entendo, ele precisa ser o primeiro. O pastor disse: você não entendeu nada, está errado isso. Ele não tem que ser o primeiro, ele tem que ser tudo o que você tem. E nós estamos chegando num tempo em que Jesus não tem que ser o primeiro não, irmãos. Jesus tem que ser tudo o que nós temos. Ele precisa entrar na nossa vida quando abrimos os olhos pela manhã, quando fechamos os olhos pela noite, e enquanto dormimos, em todas as nossas atividades, em tudo que nós fazemos, Ele precisa ser tudo em nós, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele são todas as coisas, como está escrito em Colossenses, todas as coisas.
Sabe, queridos, esse é um período em que Deus está deixando claro o que vai no seu coração. Lá no passado, Deus disse através do profeta de Isaías, logo no início do ministério do profeta Isaías, algo muito pesado para o povo. E nos últimos dias parece que Deus repete a sua declaração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo de Isaías, a partir do verso 10. Isaías capítulo 1, a partir do verso 10. Está escrito assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também a festa de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. E agora presta atenção, já me são pesadas, e estou o que, irmãos? Cansado de as sofrer. Cansado, porque aqui o tema dessa mensagem é o poder do amor. Eu quero que você pegue já isso aqui, e mesmo que você esqueça tudo que eu vou falar, leve isso com você. Porque o amor é tão poderoso? Porque o amor pode trazer descanso para o coração de Deus. O amor pode trazer descanso para a tua alma. Então o amor é tão poderoso que pode fazer descansar os homens, pode fazer descansar o povo de Deus e pode fazer descansar o próprio Deus. O amor é extremamente poderoso. E a força do amor está justamente nisso, na capacidade de fazer com que o coração de Deus descanse. Aqui Deus está dizendo que está cansado. Aqui Deus está deixando claro para mim e para você que Ele não suporta um tipo de adoração, um tipo de igreja que usa a voz. Lembra agora do que eu falei no início a respeito dos que falam aqui na frente, dos que cantam? Isso vai mexer muito com vocês, meus queridos anciãos, pregadores dessa igreja. Vai mexer muito com vocês, queridos cantores. Mexe muito comigo todas as vezes que eu falo sobre isso. Porque a nossa boca pode estar cheia de louvor. Olha o que diz aqui o comentário desse texto. Eu preciso ler o comentário desse texto com vocês, porque eu achei muito importante. Essa seção do primeiro capítulo de Isaías fala da situação religiosa do povo de Deus. E olha o que diz, ó. A sentença começa da seguinte forma: ouvi a palavra do Senhor, e ela termina como? Porque a boca do Senhor o disse. Então isso aqui já traz para a gente a importância dessa mensagem, o quanto ela é sacra e solene. Primeiro Deus diz assim: ouçam a voz do Senhor, e depois ele termina dizendo: a boca do Senhor falou. Então tem um profeta ali sendo usado, mas Deus fez questão de dizer: essa é a minha voz, sou eu que estou falando. Então essa é a primeira coisa importante desse texto. A segunda coisa, por mais paradoxal que pareça essa situação, não faltava religiosidade ao povo de Deus. A adoração continuava como costume, enquanto a injustiça aumentava. Olha que coisa. Por favor, comecem a refletir, orem a Deus, para que Deus te dê sabedoria enquanto eu estou lendo isso aqui.
enquanto a injustiça aumentava, ou seja, a adoração continuava, os ritos continuavam, as pessoas continuavam trabalhando dentro da igreja, enquanto eles faziam isso, a injustiça, o pecado aumentava. Diante da injustiça gritante, havia uma multidão de sacrifícios, ofertas, incensos, festas, luas novas, sábados, além das orações sem nenhum valor. Na verdade, essas práticas são chamadas aqui nessa sessão de abomináveis. Nossa, como isso dói. Você já pensou terminar de pregar e a tua pregação ser considerada abominável? Terminar de cantar na igreja, são as atividades da igreja, e tua canção ser considerada abominável? Mas sabe por que essas coisas eram consideradas abomináveis? Não era por causa do estilo do pregador, que mal sabia ler a Bíblia, não tinha nada a ver com isso. Eu já ouvi a história de um homem que promoveu um reavivamento numa cidade tão grande, que outros pastores começaram a viajar para essa cidade para saber o segredo. Esse homem deve ser um eloquente pregador, um homem de Deus, cheio de conhecimento. E ao chegar na igreja do grande reavivalista, lá estava aquele homem lendo, com um óculos fundo de garrafa, todos os textos da Bíblia, caminhando de um lado para o outro. Mas sabe o que dizem aqueles historiadores, aquelas pessoas que escreveram a respeito dessa história? Que esses homens que queriam conhecer esse homem, ao entrar na igreja e ver aquele homem que mal sabia ler, que só falava lendo, ele olhou para a congregação e a expressão foi essa, para vocês entenderem a força. As pessoas pareciam estar agarradas aos bancos, com medo de descer ao inferno. Tal era grande a sensação de pecado e de arrependimento, convicção da presença do Espírito Santo. Então aqui, o que é que está escrito aqui diante de nós? Deus não está esperando um povo que tenha eloquência, que saiba cantar bem ou pregar bem, mas Deus está esperando uma adoração que seja baseada no amor, numa convicção tão profunda de para quem você vai doar essa mensagem, para quem você vai entregar a sua música. O seu envolvimento com esta pessoa que é objetivo do teu louvor é tão profundo que a tua alma treme quando você prega, treme quando você canta, porque você está na presença de um Deus santo. Chegará um tempo, e João diz, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não fiquem tristes comigo não, e se ficarem não tem problema, já falei para a irmã Márcia, quando terminar eu vou pegar o carro e vou embora. Mas eu preciso dizer isso para vocês. Esse tempo chegou, irmãos, em que os verdadeiros adoradores se levantarão para adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando isso acontecer, vocês vão ouvir pregadores chegar aqui na frente e dizer para você: irmão, você ainda assiste Big Brother? Aí você vai talvez pensar lá no seu banco assim: ih, lá vem um pregador fanático falar que não é para ver televisão. Você assiste Big Brother, irmão? Você não tem parte com Deus. Você está assistindo novela, contemplando o adultério, a fornicação, o palavrão, filmes de violência, matança. Você curte reunir os jovens sábados à noite para ver um filme de ação, Velozes e Furiosos, coisas tão legais de fazer juntos. O Espírito Santo está vindo para dar um basta nisso tudo, irmãos, porque Deus está cansado de uma geração que não consegue ver a maldade das coisas que estão diante dos seus olhos e mergulham nesse mundo como se fossem viver nele para sempre. Ah, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se eu sento em algum lugar para ver alguma coisa e para conversar com pessoas, conversas que Deus não participaria comigo, aquilo não é um ambiente para eu estar. Aquilo não é programa para se ver. Eu estive na casa de um cidadão, eu já contei essa história tantas vezes, que você já vai ver muitas vezes e talvez já tenha até escutado.
Passei uma semana visitando a sua cidade. Pregava à noite, cantava, voltava para sua casa, e ele trabalhava durante o dia, e eu ficava a maior parte do tempo sozinho em casa. Procurei uma televisão para assistir. Nossa, que vício que eu tinha! Eu queria assistir a televisão para passar o tempo mais rápido. Eu só ia pregar à noite, só ia cantar à noite, e eu comecei a procurar a televisão, não tinha na sala. Eu estava sozinho em casa, comecei a abrir a porta dos quartos para ver, será que tem uma televisão na casa desse cidadão? Aí, irmãos, não achei televisão. À noite, na hora de jantar, sentados à mesa, estava curioso. Era tão inaceitável para mim não ter uma televisão em casa, porque eu era tão viciado. Como é que pode? Aí eu perguntei para aquele cidadão que hoje é meu amigo, que me hospedou com muito amor naquela época. Eu disse assim, meu amigo, para não dizer o nome dele, você não tem televisão em casa? E ele disse não. Eu disse, por que você não tem? Olha a resposta dele. Porque eu gosto muito. Aquilo foi uma lição que me seguiu pelo resto da vida. Um homem tão consciente do tempo em que está vivendo, que ele sabe que se tiver um aparelho em casa que lhe domina, que ele gosta tanto, ele não vai se expor àquilo. Deus está levantando uma geração que seja capaz de amá-lo, de tal forma, que quando se sentar diante da televisão, Senhor, será que isso que eu estou vendo te agrada? Será que isso que estou fazendo te agrada? Essa conversa que eu estou tendo aqui, com esses meus amigos, com esses meus irmãos da igreja, essas piadas, quando passa alguém com um jeito afeminado, você dá risada, você conta uma piada, você lembra de uma piada. Quando você contempla o pecado, alguém que caiu em pecado, como é que você comenta sobre esse pecado? Como é que você fala sobre isso? Você fala com lágrimas? Você fala com um sorriso? Deus está atento a tudo, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus está fazendo uma análise do coração do seu povo nesses últimos dias. E lembram que lá atrás, que eu acabei de ler, ele disse, estou cansado de sofrer esse comportamento, ajuntamento solene. A igreja vem para os irmãos vêm para a igreja, mas adoram e fazem as coisas da boca para fora, não estão sofrendo com a condição da igreja, não estão padecendo dentro de si mesmos, pensando, Senhor, quão miserável eu sou, para estar aqui na frente falando a essa igreja, quão pequeno eu sou, quão débil eu sou, quão cheio de defeito. E quando eu estava orando ali, pedindo para Deus, Senhor, me unge para falar, eu estava dizendo isso, Senhor, como é que pode um ser humano imperfeito, e falar alguma coisa, ensinar alguma coisa, tenha misericórdia de mim, meu Deus, eu quero que o Senhor mantenha meu coração sangrando. Como eu falei para vocês, 2021 foi muito duro, perder um filho e quase perder o outro também, ia ficar somente eu e minha esposa, nós só tínhamos 2 filhos, quanta pancada nós levamos, quanta pancada, provação atrás de provação, milhares de pessoas orando por minha família, pela condição que nós estávamos atravessando, milhares de pessoas mandando mensagens para a gente todos os dias, estamos orando por vocês. Satanás queria nos envergonhar, queria que nós olhássemos para o céu e blasfemássemos e disséssemos, por que o Senhor está permitindo tanto sofrimento? Por que é que o povo de Deus está sendo varrido, provado, tão severamente espancado por essa enfermidade que assola a terra? Por que o Senhor não separa o seu povo? E parecia que Deus estava gritando, o joio e o trigo vão crescer juntos até a hora certa. E o sofrimento do mundo é para que todos vejam que esse é um lugar que não dá para se viver sem a minha presença. Todos precisam desejar com todas as suas forças a minha presença. E eu tenho algo para dizer para você agora. Não despreze o seu sofrimento. E é a Bíblia que diz, não despreze o castigo do Todo-Poderoso, porque Ele repreende e disciplina a todos que ama. Então não despreze. Sabe por que agora eu posso dizer para você com autoridade, para você não desprezar? Porque eu padeci, eu passei o ano inteiro chorando, eu choro até hoje. Eu estava ali sentado junto da minha esposa e ela estava chorando, eu já sabia por que era, e eu nem pergunto,
Porque toda hora a gente lembra do nosso filho, toda hora a gente lembra dos sofrimentos que passamos, e as lágrimas vêm. Mas sabe, irmãos, apesar de toda a dor que eu vivenciei enquanto eu estive internado no hospital e depois a perda do meu filho, apesar de tudo que eu vivi, hoje eu olho para todo esse sofrimento e não desprezo nem o segundo de sofrimento que experimentei. Sabem por quê? Porque eu não quero mais nada desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desprezo toda e qualquer coisa deste mundo, com todas as minhas forças. E sabe, de vez em quando eu me pego lutando com o meu orgulho, eu me pego não aceitando uma correção, uma disciplina, eu me pego me chateando facilmente com o que a minha esposa disse, com o que meu filho acabou de fazer. Depois eu olho para Deus e digo: meu Deus, tem misericórdia, tira isso de mim. Eu vivenciei todas as piores perdas que eu podia vivenciar. Eu vivenciei as maiores dores que eu poderia vivenciar. Eu não quero perder a oportunidade de estar contigo naquele dia. Eu não quero perder a oportunidade de estar em tua presença, de viver contigo. Então, Senhor, mantenha o desprezo por este mundo em meu coração, porque não importa o que esse mundo tem para me oferecer, porque no final, eu e você que conhecemos a palavra, sabemos o que vai acontecer. Está escrito: os homens desmaiarão de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Vocês estão pensando que isso não está acontecendo agora, nesse momento? Está. Nós estamos em plena pandemia. Achávamos que estava acabando, começou tudo de novo. Agora se levanta um cidadão aí, que é extremamente complicado na minha opinião, e diz que virá uma outra pandemia muito pior, mais arrasadora do que essa que nós já vivemos. Aí, para completar, a gente vê uma crise econômica se instaurando pelo mundo, o crescimento da violência, a imoralidade tomando as rédeas, o pecado sendo institucionalizado, porque agora as instituições obrigam você a concordar com o pecado. Além disso, nós estamos vivenciando agora tudo aquilo que Cristo falou aos discípulos em Mateus 24, guerras e rumores de guerra. Está aí, ó, Estados Unidos e Rússia, nessa tensão. Todo mundo tem medo, porque existem armas nucleares. Ninguém quer uma guerra. Está todo mundo empenhado em evitar que isso aconteça. Ninguém quer. Guerra nos dias de hoje é complicado, muito complicado. Esses são sinais inequívocos de que nós estamos próximos às portas de ver o nosso Salvador. Então é por isso que ele está cansado. E ele levantou-se do seu trono com uma decisão: vou começar a erguer nesse planeta um povo. E quando esse povo começar a falar, vai incomodar, vai ser chato, vai ser complicado ouvir determinadas coisas. E eu peço perdão a você se eu cheguei aqui hoje para falar e dizer assim: olha, não venha ao púlpito de qualquer jeito, te quebra, te humilha na presença do Senhor. Uma vez alguém disse isso para mim, me ensinou isso, nunca mais eu esqueci. Alguém disse assim: olha, quando te convidarem para fazer uma simples oração na igreja, te recolhe e pede a Deus para te usar em oração. Olha, nunca tinha pensado nisso. Eu vou conduzir a igreja em oração, então, Senhor, quem sou eu? Senhor, me ajuda. Eu ficava com tanta raiva, irmãos, estou abrindo meu coração para vocês. Quando eu sentava na igreja no sábado de manhã e alguém vinha no púlpito falar sobre temperança. E aí sempre vinha aquelas frases de textos que nem sequer existem, sobre a perdição daquelas pessoas que comem carne. Eu ficava com raiva, eu ficava chateado. Mas sabe, eu passei por um processo no hospital, em que Deus disse para mim assim: Semei, você precisa descansar. E depois de lendo esse texto aqui de Isaías, eu comecei a pensar: Deus também precisa de descanso.
porque ele está cansado de uma igreja fria. E nos últimos dias essa mensagem de Isaías atravessa o tempo, milhares de anos depois, e chega até a igreja de Laodiceia, uma igreja que está viva nos últimos momentos da história, e Deus novamente fala do seu cansaço. Por que vocês estão falando que são ricos e abastados? Por que vocês se julgam melhores? Porque acreditam que têm a verdade, são depositários da verdade. Isso não torna você especial, não. Muito pelo contrário, isso piora a situação. Porque aquele que mais recebeu conhecimento, deste será mais cobrado. Então Deus agora se levanta novamente cansado e diz: olha, eu não aguento mais essa igreja dos últimos dias, que não é quente nem fria, e eu estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Náuseas, não suporto mais. Quando diz assim, não suporto mais, é a mesma expressão que está lá. Estou cansado de sofrer esse tipo de coisa. Cansado. O mesmo Deus que se cansou no passado e deixou o recado em letras garrafais e disse: o Senhor, essa é a voz do Senhor que fala, e no final, o Senhor disse. Da mesma forma, a testemunha verdadeira vem em Apocalipse e diz para a igreja do último tempo: eu estou cansado desse tipo de religião, viu, meu irmão? Depois que você sai da igreja, você vai almoçar, e você come, se panturra de tudo que possa imaginar, sem fazer nenhuma restrição. E quando você ora, quando você diz assim: Senhor, abençoe esse alimento, você não se preocupa se a escolha que você fez está adequada. Então eu tinha raiva de ouvir sobre isso no passado, mas depois que eu passei no hospital e tive a minha experiência com Deus lá, e fui sacudido, balançado, e eu posso até usar a expressão, espancado amorosamente pelo Espírito Santo. Aí eu saí de lá ouvindo uma voz dizendo: semeie, descansa, 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 descansa. E eu preciso falar para vocês porque eu ouvi essa voz do Espírito. Quando eu entrei no hospital, irmãos, eu estava no auge de crises de ansiedade. Eu estava no auge de algumas crises depressivas. Meu coração estava muito apertado. A minha mente estava convicta de que não havia mais nenhuma razão para eu continuar vivendo. Eu estava vivendo numa crise espiritual, numa crise existencial tão profunda, que eu queria morrer, e eu orava a Deus dizendo: Senhor, tira a minha vida, porque a minha vida era assim antes do hospital. Eu só pensava no meu passado, nos erros que eu tinha cometido, nos pecados que eu tinha cometido, que eu tinha desagradado a Deus fazendo isso, isso e aquilo. E como é que Deus pode perdoar um ser humano tão mau e miserável como eu? Como é que eu posso aqui estar dentro da minha igreja adorando ao Senhor e me sentindo em paz de espírito? Isso não é possível, não é possível. E porque eu não sentia paz, não conseguia descansar, eu queria morrer. Mas não pense que era só um pensamento. Eu procurei saber como morrer. Eu desejei tirar minha vida. Eu fui longe nesse sentido. Acontecia uma coisa comigo ali, que eu não sabia explicar ainda, mas Deus estava ali para me ensinar, naquele hospital. Fiquei 9 dias lá. Num determinado momento, eu acordei pela manhã, não estava mais me sentindo sufocado, nem com dificuldade para respirar, e a minha mente estava totalmente renovada. Eu olhava para as pessoas diferente, eu olhava para os médicos e os enfermeiros dentro do quarto, e meu coração estava cheio de amor. E aí eu lembro, irmã Márcia, que a gente viu recentemente o pastor Wagner falando, no último sermão que vi, falando sobre essa questão de amar, que a gente ama as pessoas que a gente não conhece, e essas pessoas a gente não precisa conhecer para amar. A Deus a gente precisa conhecer para amar. A pessoa com quem você vai viver para o resto da vida, você precisa conhecer para amar. Mas aquelas pessoas que são alvo da sua pregação e que você precisa salvar, você tem a obrigação de amar sem conhecer. Você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu redor com o coração cheio de amor.
E eu sei que ao final, até o final desse sermão aqui, eu vou encher a mente de vocês com uma certa preocupação. Tá bom, pastor, eu preciso amar, o senhor está falando isso o tempo todo, mas eu não consigo amar, como é que eu faço isso? Vamos chegar lá. Mas eu acordei naquele dia, olhando para as pessoas e amando profundamente as pessoas. Comecei a avaliar coisas que eram tão simples na minha vida e que tomaram uma proporção gigantesca. Eu precisava pegar na mão da minha esposa. Eu estava sonhando em tocar a mão da minha esposa. Eu estava sonhando em passar a mão na cabeça dos meus filhos. Só em estar perto deles, aquilo me trazia lágrimas aos olhos. Eu queria as coisas mais simples da vida, todas elas tomaram uma proporção gigantesca. E sabe, era só o Espírito Santo dizendo na minha mente: descansa, descansa, descansa. Sabe por que o Espírito queria que eu descansasse? Porque eu vivia uma vida de tristeza, de angústia, de ansiedade e depressão. E na minha mente só existia assim: como Deus pode olhar para mim e ver possibilidade de salvar um ser humano como eu? Como é que eu posso sentir paz de espírito e dormir tranquilo? Eu não consigo, simplesmente não consigo. E eu confesso para vocês que eu não entendia bem as razões desses meus pensamentos. Geralmente é assim que as pessoas depressivas, que têm problemas mais graves do que os meus, de depressão, às vezes minha esposa é terapeuta de família. Às vezes a gente pergunta para um paciente assim: o que você acha? Qual é a causa da sua tristeza? E a pessoa diz: eu não sei. Quando ela diz que não sabe o motivo da tristeza, ela está realmente com um problema já instalado. A produção do hormônio da felicidade, do bem-estar e do bom humor não está sendo produzido, tem alguma coisa acontecendo ali. Meus queridos, eu queria morrer, e quando eu entrei naquele hospital, eu me despedi da minha esposa e do meu filho. E eu disse para eles assim: por favor, se preparem, eu não abro mão de encontrar vocês no céu. Eu achava que eu ia morrer ao entrar naquele hospital. E eu tinha tanta convicção que ia morrer, porque eu vivia pedindo a Deus para morrer. Chegou a minha hora, eu pensei. Ah, meus queridos, passou-se tudo isso. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu no hospital. Uma enfermeira entrou e olhou a mangueirinha do oxigênio que eu estava recebendo. E ela disse assim: ué, está saindo quase nada aqui da mangueira. Você está se sentindo bem? Eu disse: estou. Mas não era para estar, porque está quase fechada a sua mangueira de oxigênio. Ela foi lá apressada e aumentou a dose de oxigênio para mim. Passou-se um tempo, a médica entrou lá e novamente fez a mesma observação. Olhou para lá, para a mangueirinha, e disse: você está se sentindo bem? Eu disse: estou. E repetiu-se aquela história. A sua saída de oxigênio está muito baixa. E ela foi lá e aumentou mais uma vez. Eu só vim lembrar disso depois, mas isso passou como se fosse um acidente comum. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas Deus estava me dando um recado: hoje eu visitei esse quarto e tive um encontro com você. Foi isso que Deus disse para mim. Quando eu cheguei em casa, vivendo uma nova experiência, usufruindo das comidas mais simples possível, Deus mudou meu paladar. Deus começou a agir dentro de mim, e essa mudança foi de dentro para fora. Eu não fiquei desesperado: meu Deus, eu preciso deixar de comer carne, meu Deus, eu preciso deixar de comer açúcar, meu Deus, esse pão branco faz mal, meu Deus, irmão, você não pode, não precisei de nada disso, nenhum vexame dentro da igreja não. Deus me chamou e me tocou com o Espírito Santo. Eu não sabia como isso tinha acontecido, mas em casa, os dias foram se passando e eu fui lembrando. Umas imagens começaram a vir na minha mente, como quando a gente sonha, esquece, depois lembra, porque alguma coisa traz à sua memória um sonho que você teve. Eu não sei se eu sonhei, não sei se estava acordado, não sei se estava dormindo, não sei se alucinei. Eu sei de uma coisa: Deus me falou poderosamente através disso que eu vou contar para vocês agora. Eu comecei a lembrar de umas coisas, que eu estava no quarto do hospital, deitado, e do meu lado direito estava em pé alguém que eu entendia ser o Senhor Jesus. Do meu lado direito, em pé na cabeceira da minha cama. Eu não conseguia ver o seu rosto, nem sequer fiz esse movimento para ver quem era.
Eu só sabia que estava lá. Ao redor, na parede do hospital, dos dois lados da parede, seres como se fossem anjos. Encostados, eles estavam aflitos, olhando para mim. E eles perguntavam para Jesus que estava do meu lado assim: Senhor, nós já podemos ajudá-lo? Já podemos ajudá-lo? Aí eu ouvi a voz de Jesus dizendo assim: irmãos, ninguém toca nele. É preciso saber o quanto ele quer viver. Lembram que eu tinha falado para vocês que eu entrei no hospital achando que ia morrer? Eu queria morrer, eu pedia a Deus. Deus não estava feliz com isso, porque a vida é um dom de Deus, um presente que Ele me deu. E Ele tem mais. Ele diz: olha, esse sopro de vida que você tem aí não é nada, eu quero te dar a vida eterna. Então por que você está desprezando a vida? Por que você está desprezando a vida? Eu não sei em que momento, porque o que eu vi foi apenas isso, não vi mais nada. Ninguém toca nele, é preciso saber o quanto ele quer viver. Eu esqueci que enquanto eu dizia para Deus: Senhor, tira minha vida e me leva, essa minha vida é muito triste, cheia de depressão, ansiedade, angústia, medo, pavor, me leva, me tira daqui. Eu esquecia que ao meu lado eu tinha minha esposa amada, que me amava, eu tinha 2 filhos que me amavam, tinha uma comunidade da família, de pessoas e amigos que me amavam, porque eu estava desejando morrer, e as pessoas que ficariam para trás. Sabe, irmãos, às vezes esse desejo de tirar a própria vida, ele é extremamente egoísta. É por isso que muita gente questiona a salvação de quem tira a própria vida, mas não podemos julgar de maneira nenhuma, porque só Deus sabe o que passa no coração de alguém quando isso acontece. No entanto, é uma atitude egoísta quando você começa a pensar somente em si, em livrar-se dos seus sofrimentos. Eu precisava novamente redescobrir a força do amor, o poder do amor, o que o amor é capaz de fazer na minha vida e na vida da minha família. E Deus me tocou em algum momento naquele hospital, que eu levantei naquele dia amando as pessoas que estavam naquele quarto, amando mais do que nunca a minha esposa, amando mais do que nunca os meus filhos, amando a minha família, e ouvindo a voz do Espírito que dizia: descansa, descansa, descansa. Aí eu tive uma aula de justificação pela fé. Descansa, descansa. Abra sua Bíblia agora. Primeira João, capítulo 4. Sabe aquela expectativa de juízo? A incerteza do amor? Sabe aquela expectativa de que você vai ser castigado? Eu tive conversando agora no mês de dezembro com uma pessoa, viajei para Recife, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, cristão, homem de Deus, uma pessoa com um coração totalmente voltado para o outro, que ama servir, que ama ajudar as pessoas, conhecido em sua igreja como alguém que ama abraçar as pessoas que chegam. Ninguém chega sem ser cumprimentado por esta pessoa. E conversando com ele de forma muito particular, ele começou a chorar na minha frente. As lágrimas desciam compulsivamente. Eu dizia: por que você está chorando? Ele disse: porque eu não me sinto salvo. Tenho medo da minha perdição. Tenho medo de que não seja salvo, de que Deus não me aceite. Tenho medo. Não consigo sentir segurança. Eu olhei para ele e eu disse para ele assim: você precisa sentir o que eu senti quando saí do hospital. A voz de Deus dizer no seu ouvido, através do seu espírito: descansa, descansa. Aonde é que a gente encontra descanso e segurança, irmãos? Essa é a tese dessa mensagem que está chegando ao final. A nossa paz e segurança estão no paraíso do amor de Deus, na certeza do amor de Deus por nós. A nossa paz e segurança está na certeza do amor de Deus por nós. Olha o que diz o texto de 1 João 4, verso 18. Diz assim na versão NVI, que eu achei a melhor versão para a gente entender bem esse texto. Está dizendo assim, ó: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Vocês estão entendendo? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Quando eu ouvia esse texto sendo recitado, falado, sozinho, eu não entendi esse texto, nunca entendi. Como é que o amor lança fora o medo? Por que é que o amor lança fora o medo? O que é que tem uma coisa com a outra? Aí então descobri, estudando esse texto, que esse amor que o texto se refere é o amor de Deus. Então, se eu tenho certeza do amor de Deus, eu não entendo que o fato de eu ter contraído Covid, eu não entendo que o fato do meu filho ter dormido por causa da Covid, do meu outro ter passado um mês internado por causa da Covid, porque as minhas condições às vezes financeiras não são as melhores, porque estou passando por algum problema emocional muito forte. Eu não entendo que essas coisas são a prova de que Deus não me ama, porque quando a gente tem medo, a gente supõe que está sendo castigado. Ora, é a mão de Deus que está pesando sobre mim, mas o amor, diz a sua palavra, lança fora o medo. O medo supõe castigo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Então eu tenho um recado para dar para essa igreja hoje. Você precisa se sentir amado. Você precisa abrir os seus braços o mais esticado possível para receber esse amor de Deus. Para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração, dizendo: descansa, descansa. Sabe por que eu e você precisamos descansar? Porque a promessa de Deus é: aquele que começou boa obra em vocês, vai completar até o último dia. Não se preocupe com esse coração duro e perverso que você tem não, meu irmão. Sabe por quê? Porque lá em Ezequiel ele disse assim: eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e eu vou dar para vocês um coração de carne capaz de me amar, capaz de obedecer às minhas leis. Eu escreverei no coração de vocês as minhas leis, para que vocês a obedeçam. É esse descanso que eu e você precisamos ter. Mas sabe, queridos, a maioria de nós vive assim: meu Deus, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor me pede, não consigo ser um cristão genuíno e verdadeiro, isso tira a tua paz, você vem à igreja pesado, você vem à igreja sofrendo, e assim como essa pessoa que chorou dizendo para mim: eu não me sinto salvo, eu não consigo ter paz de espírito. A maioria dos crentes vem para a igreja dessa forma. E é possível que você venha até aqui à frente, pregue como eu estou fazendo agora, cante como você já viu algumas outras pessoas fazendo, faça algum trabalho aqui na frente, e pareça estar cheio de Deus. Você pode sair daqui com o coração sangrando, sofrendo, angustiado, com medo, porque não está aperfeiçoado no amor. Porque eu preciso descansar, para que Deus também possa descansar o seu coração. Porque eu comecei esse sermão mostrando um Deus que está cansado, no passado com seu povo e com a igreja de Laodiceia dos últimos dias. Ele está cansado, e a única coisa que alivia o coração de Deus é um coração amoroso. Eu não sei se você tem esse costume, mas depois que eu saí do hospital eu comecei a fazer isso. Todas as vezes que eu oro, eu digo para Deus assim: Senhor, pensa nisso, é muito simples o que eu vou falar. Senhor Deus, eu te amo, Senhor. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a lembrar: meu Deus, quanto tempo, desde os 2 anos de idade, fui criado no evangelho, na igreja, mas quão raras foram as vezes que eu disse para Deus que o amava. A gente não tem esse costume. Sabe por que a gente não tem esse costume? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de dizer: Senhor, eu te amo, porque a gente acha que vai ser julgado, e o medo pressupõe castigo. Então você tem medo de dizer: Senhor, eu te amo, porque sabe que Deus conhece e lê o teu coração, sabe que as tuas últimas atitudes, as tuas últimas falas e os teus últimos pensamentos, as coisas que você viu na televisão, não demonstram a alguém que ama genuinamente a Deus. Aí você olha para si mesmo e diz: como eu posso dizer que amo a Deus? O amor lança fora o medo, querido.
E há um poder por trás disso que a igreja precisa descobrir, porque nós estamos nos últimos dias, e se a gente não descobrir, a gente vai ficar para trás. Eu preciso amar ao Senhor Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Os meus pensamentos precisam ser cativos, as minhas falas precisam ser julgadas e avaliadas por Ele constantemente. A minha postura de arrependimento deve ser constante. A minha atitude diante da minha esposa e diante dos meus filhos devem ser constantemente avaliadas. Mas só quem pode fazer isso por mim e por você, é agora que eu entro na parte decisiva dessa mensagem, é a pessoa do Espírito Santo. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É somente o Espírito Santo que vai encher o nosso coração de amor a Deus. Porque não para por aí os textos que eu citei. Lá em Judas, verso 24, está escrito assim, que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante dele com alegria. Então, além de evitar o pecado pelo poder do Espírito Santo, não por suas próprias forças, nós não conseguimos. E chegou a hora de dizer, Senhor, não consigo, parou, geral, Senhor, não dá. Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas todas as vezes e chegar para ti e dizer, Senhor, não vou fazer mais. Senhor, parou, não consigo, tá? Depõe as suas armas, que essas armas que você está usando está toda errada. Joga tudo fora essas armas. Fica diante de Deus completamente receptivo e declara pela fé, Senhor, não consigo. Mas como o Senhor mesmo disse, sem mim você não pode fazer nada. A gente precisa resolver esse problema aqui e agora. Senhor, entra na minha vida de uma vez por todas para morar. Isso é um processo de conversão que muitos de vocês precisam passar. Pedro não gostou de ouvir isso de Jesus, que ele vivia na presença de Jesus, andava com Jesus e Jesus disse, quando você se converter, ele não gostou. Isso é ruim de ouvir, é chato. Mas eu posso dizer para vocês, que apesar de ter mais de 40 anos de igreja, eu só vivenciei a minha experiência de conversão há pouco tempo atrás, meus queridos. Eu ouvi o pastor Fernando Iglesias uma vez falar isso numa semana de oração, fiquei estarrecido, chocado. Eu disse, como isso é possível? Homem de Deus trabalhando para Deus a vida inteira, pregando na voz da profecia, cantando no quarteto, agora chega e diz assim, há 2 anos atrás eu passei pelo processo da conversão, entreguei meu coração completamente a Deus. Eu disse, Senhor, como é que é isso? Queridos, não fica chateado comigo não, mas tem um monte de crente sentado nessa igreja há anos, que não passou pelo processo da conversão ainda. E o processo da conversão é esse, é se despir diante de Deus e dizer, Senhor, não posso, não consigo, não tenho esse amor que tu queres que eu tenha para te dar, não sou capaz de te obedecer e te agradar como o Senhor sonha, mas eu quero isso, cumpra as tuas promessas em mim. O Senhor Jesus até disse aos apóstolos, quando vocês orarem um Pai Nosso, não esqueçam de dizer, não me deixe cair em tentação. Então de quem é a responsabilidade de não cair em tentação? É sua? Você não pode não, irmão, você vai cair. A responsabilidade é de Deus. E Ele bate no peito e diz assim, ó, venham a mim, vocês que estão cansados, descansem, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então chega de dizer para as pessoas por aí, é muito difícil ser um adventista do 7º dia, é muito difícil ser um cristão, como eu sofro. Se tem sofrimento, meu irmão, se tem sacrifício, tem alguma coisa errada, ainda não tem conversão. Se tem sofrimento, é porque ainda não há misericórdia, porque o Senhor Jesus disse, misericórdia quero, e não sacrifício. Então, acabou essa geração, viu? Acabou, irmãos, essa geração de sofredores para fazer a vontade de Deus, aqueles que operam boas obras sofrendo, eu faço isso por amor, meu irmão, porque eu amo a Deus, por causa disso, mas não é fácil. Não, irmão, glorifica o nome do Senhor nas tuas fraquezas, glorifica o nome do Senhor nas tuas vitórias, glorifica o nome do Senhor nas tuas doenças, nos teus sofrimentos e nas tuas perdas. Honra a Deus com tudo que você tem, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o resto deixa com Ele, porque Ele disse que Ele tudo fará. O amor lança fora o medo, e o poder do amor é tão incomensurável, que pode trazer descanso para o coração de Deus, e para o teu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.
Que o Senhor dê para você hoje a capacidade de tomar uma decisão definitiva na tua vida, de preencher de tal forma a tua vida com a pessoa de Jesus, que não tenha mais espaço para nada, porque nós estamos aqui de partida, nós estamos saindo fora. Parou, irmão, chega. Eu estou falando isso para aquelas pessoas que estão lutando com Deus, mas tem um grupo de crentes que nem sequer luta mais. Tem um grupo de crentes que nem sequer quer ouvir mensagem, nem sermão, nem conselho, porque estão decididos a seguir rumo ao pecado, e não tem quem tire isso da cabeça deles, porque eles estão tão viciados e tão amalgamados com o pecado, estão vivenciando uma experiência tão prazerosa, que não suporta nada que o afaste daquele lugar. Essa é uma condição mental deplorável, terrível. Essa é uma condição mental em que o homem se encontra. Muitas vezes eu já me encontrei nessa condição mental na minha vida, e eu tive que clamar da escuridão, do fundo do poço, da agonia da alma, do choro profundo. Eu tive que dizer como aquele cego humilde, que nem conseguia orar direito: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você pode fazer uma oração muito simples hoje, aqui e agora. Você pode se sentir fraco, não tem problema. Glorifique a Deus na sua fraqueza. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A história de Paulo foi assim, quando ele começou a escrever suas cartas. Paulo, apóstolo de Cristo, ele assinava as cartas. Depois ele começou a mudar suas assinaturas. Conservo de vocês, irmão de vocês. Depois ele foi piorando, sabe? Foi se aproximando mais de Deus, ele foi percebendo quem ele era. E ele termina as suas cartas dizendo: eu que sou o pior de vocês, o menor de todos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem noção da nossa condição. Você gostaria de fazer uma simples oração hoje, como aquele cego, na escuridão da tua condição, que ninguém sabe, só você e Deus. Só Deus sabe o que está passando na tua cabeça aí agora, do que você está lembrando e do que você precisa colocar diante de Deus. Só Ele sabe. Mas você pode, no profundo da escuridão da tua condição, daquilo que você está sentindo agora, que só Ele sabe, fazer a oração mais simples de todos os tempos: filho de Davi, tenha compaixão de mim, tira-me dessa condição, batiza-me com a lavagem regeneradora e purificadora do Espírito, para que eu não veja a minha mudança, mas que eu mude. Por que para que eu não veja a minha mudança? Para que eu não seja parte daquele grupo nos últimos dias que vai dizer: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tanta coisa boa, e o Senhor não vai me levar. Não conheço vocês, praticantes da iniquidade, nunca vos conheci. Há um outro grupo: venham benditos do meu Pai. Esse grupo vai dizer: quando, Senhor, fizemos essas coisas que o Senhor está dizendo que nós acabamos de fazer? Quando te cobrimos? Quando te vestimos? Quando fomos visitar? Senhor, esse grupo não está atento para as suas próprias obras. Esse grupo está atento para a obra, está fixado nas obras do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, no seu sacrifício salvador, redentivo. É isso que move o coração da igreja que foi convertida. Ela está tão apaixonada pelo que Deus fez, ela toma um novo significado na avaliação do que Jesus fez, que ela vive por Ele e para Ele.